teve uma influencer, né, vocês como mães vão poder, né, falar até um pouco mais sobre isso. Teve uma influencer que reclamou que a pensão de 15 mil não deu, não sobrou nem para as frutas. E aí? Vocês têm algum comentário a fazer em relação a isso, como mãe, como advogadas? Pode falar. Eu vi esse caso. Então, ela chorou, inclusive. 15 mil não deu nem para as frutas. A gente... Assim que eu vi esse caso, eu fiquei um pouco, tipo assim, nossa, 15 mil para as crianças não dá e tudo mais. Mas quando a gente vai analisar um pouco mais a fundo, como que é a vida daquela criança antes da quebra desse relacionamento? Como era o padrão de vida daquela família, né? Qual é o padrão de vida que aquela criança sempre teve quando aquele relacionamento estava vigente, exatamente. Então, se a gente for ver, aquela criança, ela tinha babá, aquela criança, ela tinha a cozinheira, aquela criança, ela tinha... frequentava clubes. Né? Exatamente, tinha os clubes. Aquela criança, ela já fazia um yogazinho de bebê, uns negocinhos. Sim, claro. Então, assim, o padrão de vida daquela criança já era um padrão de vida de 15 mil reais. E é isso que a pensão visa, né? Não é por conta da quebra desse relacionamento que a criança vai ter que perder todo o padrão de vida que ela tinha. Então, partindo dessa ideia de como que a criança vive, essa criança vivia com 15 mil reais. Então, nada mais justo dela continuar vivendo dentro desse padrão. E se ela vivia dentro desse padrão, significa que o pai... tem condições de arcar com aquilo ali. Exatamente. Sem falar que muitas vezes a gente tem a seguinte mentalidade. Se divorciou. Então 50% tem que ser pro pai e 50% da despesa é pra mãe. Não, gente, não é assim. Antes era o pai que... O pai, antes da quebra do relacionamento, tinha 100% das despesas com a criança. Então, não pode agora, assim, querer que seja dividido 50% para um, 50% para outro. Não é desse jeito que funciona. A pensão, ela é baseada em alguns princípios. Entre esses princípios... exatamente, é a questão do quanto cada um ali tem a possibilidade de estar financeiramente acompanhando aquela criança. Então, se, no caso, essa influencer ela não tinha uma contribuição financeira, então o pai vai ter que ser responsável por manter o padrão de vida daquela criança na sua integralidade. Doutora Bárbara, eu acho que faltou nessa influência aí essa explicação da doutora Monique, né? Sim, infelizmente, Aladinho. Eu acho que ela podia ter abordado de forma diferente, porque num primeiro momento, gente, 15 mil é muito dinheiro, depende. Tudo na vida depende, né? Igual a doutora Monique explicou. Se aquela criança já vivia naquele padrão dos 15 mil, né? Nada mais justo que a criança continue. Então faltou, de repente, explicação, né? Essa abordagem diferenciada dessa influencer, né? Exatamente, mas o que acontece? O Instagram, ele é um recorte da vida. Ele não é a vida na íntegra. Então ela postou ali um trecho da vida dela. Ela postou uma indignação pelo que ela estava passando. Mas ela não tinha como contar toda a vida dela. E ela recebeu curtidas, ela recebeu críticas. Não sei se posteriormente ela chegou a postar algum vídeo. Eu também acompanhei esse caso no início. Não sei se posteriormente eu não vi mais nenhum deles. Algum vídeo. Creio que não, porque ela deve ter sofrido muitas retaliações ali por ter falado desse valor de 15 mil. Para mim, 15 mil é muito dinheiro. É um dinheiro justo o suficiente, ainda mais para uma cidade de interior como a nossa. Mas para quem vive num padrão de vida, como a doutora Monique falou... Quem mora nos Jardins, Alphaville, as crianças viviam... para se sustentar aquele padrão de vida, para se manter aquele padrão de vida, é muito difícil. Que não é nenhum pecado, né, gente? Não é nenhum pecado se ter. Você pode ter, se você tem dinheiro, use, né? Tenha uma boa vida, aproveite do seu dinheiro. E eu acho que o que aconteceu foi isso. Ela foi julgada por isso. E o que a doutora Monique falou, se quem tem mais condições é o pai, então não dá para você exigir que o pai e a mãe arquem com o mesmo valor. Se o pai ganha 30 mil por mês e a mãe ganha 2 mil, não dá para você exigir a mesma contribuição. Pois é, eu achei muito oportuna essa fala de vocês aí, porque, sinceramente, ainda não tinha passado isso pela minha cabeça. Até porque eu não sou profissional do ramo, né? E a gente lida com tanta informação. Mas essa me chamou a atenção. O pai é o provedor da casa. Muitas vezes, tá? Muitas vezes, se eu estiver errado, me corrijam, por favor, que as senhoras que são a dona do programa hoje. Muitas vezes a mulher não trabalha fora, não tem uma fonte de renda porque o marido não quer.
inventa 1000 desculpas, ou de repente ela não precisa, pode acontecer da mulher não precisar, dela não querer. Enfim, isso aí é um acordo entre casal que não nos pertence, a gente não tem nada a ver com isso, mas acontece muito do marido não querer que ela trabalhe ou não precisar, aquela coisa toda, e de repente quando acontece separação, agora a gente vai dividir. Dividir como? Como é que você pega a zero e divide se ela não tinha nenhum ganho? Então isso aí realmente, então até a lei ela prevê isso aí? Sim. Juridicamente? Pode falar, doutora, tá aberto aqui, fica à vontade. Sim, assim, essa influencer que recebeu lá 15 mil reais de pensão, se o pai ganha 100 por mês, ele está contribuindo com apenas 15% dos rendimentos dele. Diferente do trabalhador que a gente vê aqui na prática, que ganha um salário, que contribui com 30%. Então, ele está contribuindo menos, ganhando mais. Uhum. Então, na verdade, está sendo até injusto. Proporcionalmente realmente injusto. está contribuindo menos.